E aí, tudo bem? Provavelmente você é gremista igual eu, provavelmente não tá tudo bem, né? Bom, eu tô aqui pra falar de Grêmio e Flamengo, então bora lá. Começando logo aos 3 minutos de jogo, gol do Flamengo. Aí você vê o nível do time, né, quando você toma gol aos 3 minutos. Tá bom que é o Flamengo, foi uma falha, mas mesmo assim, cara. 3 minutos de jogo é inacreditável. Tá, assim que no jogo teve um pênalti não dado no Bright White. Já começou o jogo bem, né? Com um gol e não marcaram um pênalti no Bright White que era claro, assim. O cara derruba o Bright White na cara dura, em cima da linha da grande área, que linha da grande área vale como área, então era pênalti. Pênalti no Bright White. Logo depois do gol, incrivelmente o Grêmio não se amedrontou, se ela ficou maluco, começou a piorar além de melhorar ainda. Incrivelmente eu senti que até o Grêmio melhorou um pouco, começou a pressionar um pouco mais o Flamengo, mas tipo assim, pressionava o Flamengo, mas não conseguia bem roubar a bola. Eles ia pra cima do Flamengo e não conseguia roubar a bola, ficava só, eu vou pegar, eu não conseguia pegar, porque, né, ruindade. Daí, mão na área do Flamengo, aquele pênalti lá que teve, né, meu Deus do céu, cara, que bagulho inacreditável aquele pênalti não dado. O cara entra pro jogador do Grêmio, não lembro agora quem é que era exatamente, na área do Flamengo, faz um passe lá um pouco alto, bate na mão do jogador do Flamengo, o Gerson, e o juiz não dá pênalti. Totalmente bateu muito na mão do cara. O juiz não deu. O juiz nem sequer cogitou olhar no VAR. Quer dizer, ele cogitou, mas o juiz não olhou no VAR. Ele deixou pro VAR lá olhar e não quis olhar na cabine. Pra que existe a cabine se tu não vai nem olhar? Não, eu não quero olhar. Ele não olhou. Simplesmente deu, não olhou. Só isso. Que é um bagulho absurdo. Isso também me lembra ano passado contra o Vasco, rival do Flamengo, que também teve um lance que foi mais absurdo que esse, que foi simplesmente assim, na área teve um lance assim que se passasse a bola e ficar, acho que livre, não lembro agora que jogador que era, mas ficar livre pro jogador do Grêmio fazer o gol, e daí o cara do Vasco só segurou a bola aqui, tá ligado? E o juiz não deu pênalti. O juiz não deu pênalti. O Grêmio é muito roubado, o Grêmio tá sendo muito assaltado. Todo jogo, quase todo jogo tem um lance absurdo contra o Grêmio. O Grêmio precisa agir urgentemente, não é só falar, igual o vice de futebol do Grêmio, qual que é o nome agora? Me fugiu lá, o dentista, esqueci o nome agora dele. Sempre ficava falando, depois dos jogos, tinha um bagulho absurdo assim. A gente não pode só falar, a gente tem que fazer uma ação. Não pode continuar acontecendo isso. É absurdo atrás de absurdo contra o Grêmio. E além do time ser ruim, a gente sofre muito com a arbitragem. Não dá pra deixar isso continuar acontecendo. Outra coisa, né? A arena continua vazia, novamente vazia. Não tem muito o que fazer, né? São combinações de coisas, né, que fazem isso. Enchente, faz tempo, mas até se recuperar de uma enchente demora. Ainda mais o tamanho que foi a enchente, né? Tem gente que ainda tá sem casa. Ingresso lá em cima mesmo em promoção ainda é muito caro, os mais baratos ali, 80 pila. É muito caro. E assim, não dá. O Grêmio tá, além de tá ruim, ainda que parece que é afastar a torcida, cara. Porque, tipo, os caras botam ingresso lá em cima, sabendo que a torcida não tá com grana suficiente. É loucura. E daí o Grêmio, né, melhorou assim depois do gol, mas a defesa do Grêmio tava muito bagunçada, cara. Chegava assim, um lance do outro lado, do Flamengo lá, uma bola na área. Era uma bagunça na área, parecia que a qualquer momento ia outro gol do Flamengo. Que era muita bagunça. A área do Grêmio, pelo amor de Deus, que bagunça. A gente só não tomou mais gol porque, tipo assim, um lance ou outro, alguém. Um momento ou outro. Calma, passar. Um momento ou outro, um jogador do Grêmio afastava a bola, fazia um bagulho lá. Daí por causa disso a gente não tomava gol, porque senão a gente já teria tomado uns. Ia ser uns 6 a 0 esse jogo. Tanta chance que o Flamengo teve. Daí depois disso o Grêmio começou a ter a bola, tá ligado? Começou a conseguir ficar com a bola, mas não conseguia fazer nada, né? Que precisava. Até chegava a vez em quando no ataque, mas nada muito com muito efeito, de muito efeito que fizesse sair gol, né? Mas o Grêmio não, o Flamengo se aproveitava das falhas do Grêmio, que eram muitas. O Grêmio tinha a bola, mas o Flamengo se aproveitava das falhas e quase fazia gol. Se aproveitando também do bagunça na zaga do Grêmio. Daí termina o primeiro tempo, começa o segundo. E dessa vez o Flamengo voltando a pressionar, tá ligado? Os caras ganhando. É o Flamengo, né? Os caras podem fazer o que quiser contra o Grêmio. Parecia um jogo treino, os caras. Um jogo treino melhorado, tá ligado? Um jogo qualquer, assim. Um jogo treino bom, tipo, não, vamos começar a pré-temporada bem. Pega o Grêmio, tá ligado? Parecia que era isso que o Flamengo queria fazer. O Flamengo pressionando o Grêmio como se estivesse perdendo de, sei lá, 1 a 0 ali no finalzinho de jogo. Aliás, 2 a 1, tá ligado? Daí o Grêmio jogando pior em casa. O Grêmio jogando pior em casa, precisando buscar o resultado. E o Grêmio só no contra-ataque, só isso que conseguia. E quando tinha contra-ataque, aquele outro que não conseguia chegar no ataque. Daí
Uma coisa a se notar foi o Amuso entrando, né? O Amuso entrou e já começou jogando bem. O Amuso tá jogando muita bola, cara. Igual eu disse em outro vídeo, acho que eu disse em outro vídeo, se não me engano. O Amuso, cada jogo parece que ele tá jogando melhor, tá ligado? Cada jogo ele melhora um pouquinho. E ele já entrou, já tentou fazer uma firula ali, já sofreu uma falta. O Amuso entrou jogando muita bola. Daí, roubo de bola do Flamengo ali, uma bagunça ali, né? Entre o jogador do Grêmio e do Flamengo, pra variar, o Grêmio uma bagunça. Rascaeta rouba a bola um pouco à frente do meio de campo. Vai caminhando, vai correndo assim livre, porque não vai ninguém pra marcar. Daí vem um jogador do Grêmio em distância, né, uns 2 metros. O Rascaeta dá só um corte pro lado, bate no cantinho. Gol do Flamengo, 2-0. Deixa eu ver aqui que eu tô vendo, cadê? Nossa, 2-0 Flamengo em casa. Em casa, nossa casa, cara. Isso aqui é admissível, cara. O time do tamanho do Grêmio tá tomando 2-0. E fim de jogo, 2-0 Flamengo. Inacreditável, tomar 2-0. Já tomamos do Inter na final do Gauchão, mais um 2-0. Outra coisa a notar, né? Vaias muito forte ao treinador e aos jogadores, mas principalmente ao treinador do Quinteiros. Foi muito vaiado na saída de campo. E muito justo, né? Ele, quando conseguiu realmente aplicar o futebol que ele queria aplicar, parece que o time piorou. Quando tava aplicando o time, tava melhor do que quando conseguiu, enfim, aplicar o que ele queria aplicar. Tá que, tipo assim, a gente começou muito bem o Gauchão, porque era times fracos. A gente percebe isso agora, né? Mas, cara, como é que pode? Me explica como é que pode a gente aplicar um 6-0, um 6-0 a gente não aplicou um 5-0, 4-0, 3-0, 2-0, 2-0 a gente foi, né? Mais um 4-0 e tá mesmo sendo times fracos e não consegui nem disputar com times grandes como o Juventude. A gente não consegue disputar com o Juventude. O Juventude a gente não consegue sequer disputar com eles. Isso é inacreditável, cara. O time não joga bola, o time não evolui, o time não faz nada, o time não cresce, o time não melhora, o time não consegue jogar. O time não consegue jogar, o time de Quinteiros não consegue jogar com... Eu me queimei aqui, tá ligado? Se alguém perguntar essa marquinha. O time não consegue jogar, o time do Quinteiros não evolui, não faz nada. O time não cria. Tinha momentos do jogo que o time pegava a bola, e não é o primeiro jogo. No Grenal, final do Gauchão, também foi assim. O Volvo pegava a bola, tocava aqui, os zagueiros ficavam vendo o que iam fazer, ficavam caminhando como se estivesse ganhando o jogo. Como se estivesse assim, tranquilo ganhando o jogo. Sendo que tava perdendo, tinha que buscar resultado em casa. E os caras bem tranquilos, de boa ali com a bola na zaga, como se estivesse ganhando. Isso é inacreditável. O time do Grêmio não tem nada. E o que me preocupa também é que acho que foi não lembro agora qual dos vices do Grêmio falou, mas que acreditam que o time tá evoluindo. Não foi bem isso, né? Mas... E que não vão trocar de técnico, que vão deixar o técnico continuar a seguir o trabalho. Porque acredito que os reforços estão vindo, que o trabalho vai fluir. O trabalho não vai fluir, cara. O Quinteiro já tem 3 meses de Grêmio, tá ligado? Já fez o seu trabalho, já fez o que tinha que fazer no Grêmio. E não tirou futebol no Grêmio, não tem mais o que tirar do Grêmio. É esse o Grêmio de Quinteiros e não vai ter mais o que tirar, não vai ter o que melhorar. É esse o que o Quinteiros consegue fazer no Grêmio, cara. Não tem mais o que tu esperar. Ah, vai chegar o Marlon e vai mudar o time. Não, o Marlon não é uma solução para time nenhum. O Marlon é muito bom lateral. Pelo menos já foi muito bom. Tem que ver como é que ele vai seguir no Grêmio. Mas não é o Marlon chegar que vai resolver todos os problemas do Grêmio. O Grêmio não é só problema na defesa, não é só problema meio de campo, que às vezes erra, não volta pra marcar. O Grêmio é um problema inteiro. Todo o Grêmio é um problema. A tática inteira do Grêmio é um problema. Não é só a defesa, ou não é só o técnico, não é só o meio de campo que não volta pra marcar. É o Grêmio como inteiro, e principalmente a diretoria também é um problema. O Grêmio todo está errado, não é só uma parte do Grêmio, tá tudo errado no Grêmio. O Grêmio, se pudesse, tinha que demitir todo mundo e recomeçar o time do zero, porque esse time não tem nada. Esse time tá horrível. É triste ver que eu comecei a acompanhar futebol em 2023, né? Porque sou bem novo. Comecei a acompanhar mesmo futebol em 2023. Vi 2 gauchão do Grêmio e um segundo lugar do Brasileirão. E eu tenho medo de nunca mais poder ver um título do Grêmio relevante, porque esse time não joga nada. E que parece que cada ano tá pior. Tá assim, ó, o Grêmio. E mesmo trocando de treinador, eu não sei se a gente vai conseguir uma coisa boa. Tá ligado? Eu não sei se a gente vai conseguir tirar uma coisa boa. No 23 a gente só ficou em vice do Brasileirão, que era pra ter ganho por causa, né, do jogo contra o Corinthians lá. A gente só foi vice do Brasileirão por causa do Soares, que jogou um fino da bola. Um fino da bola com o joelho, cara. Ele jogou muita bola. Se não fosse o Soares, a gente tinha brigado pra não cair igual ao 2024. Igual ao 2024 e parece ser que vai ser 2025.
Então assim, cara, não tem mais o que tirar do Grêmio. O Quinteiros não vai tirar mais nada do Grêmio. É esse o Grêmio de Quinteiros. E alguma coisa precisa ser feita urgentemente. A diretoria principalmente precisa ser mudada. Não só a diretoria mudar, como precisa ser mudada. E esse é o meu recado, essa é a minha análise. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.